Seção 3ª. Dos usos e edificações existentes. Artigo 169. O uso de imóveis, para fins da disciplina de uso e ocupação do solo, é enquadrado em: Inciso 1º. Uso permitido no local, aquele passível de ser implantado ou instalado no imóvel em função do tipo de zona e da categoria da via que lhe dá acesso. Inciso 2º. Uso não permitido no local, é aquele não passível de ser implantado ou instalado no imóvel em função do tipo de zona e, ou da categoria da via que lhe dá acesso. Inciso 3º. Uso conforme, e aquele permitido no local e que atende também a todas as condições de instalação dos usos e os parâmetros de incomodidade constantes, respectivamente, dos quadros 11A, 11B e 12 do anexo 01 desta lei. Inciso 4º. Uso não conforme, é aquele que, mesmo permitido, não atende a pelo menos uma das condições de instalação dos usos ou um dos parâmetros de incomodidade constantes, respectivamente, dos quadros 11A, 11B e 12 do anexo 01 desta lei. Artigo 170. A edificação, para fins da disciplina de uso e ocupação do solo, é enquadrada em: Inciso 1º. Edificação conforme, aquela que atende aos parâmetros de ocupação do solo estabelecidos no quadro 06 do anexo 01 desta lei. Inciso 2º. Edificação não conforme, é aquela que não atende a pelo menos um dos parâmetros de ocupação do solo estabelecidos no quadro 06 do anexo 01 desta lei. Artigo 171. Uso conforme poderá instalar-se em edificação não conforme. Parágrafo único. Nos projetos de reforma de edificação, com ou sem mudança de uso, com ou sem ampliação de área, ou nos pedidos de termo de viabilidade de localização, TVL, quando não for possível atender, por insuficiência de espaço no todo ou em parte, ao número de vagas exigidas para estacionamento no próprio imóvel, poderá ser aceita a vinculação de estacionamento em outro imóvel, à distância máxima de 200 metros, do terreno em questão, desde que: Inciso 1º. Atenda a eventuais exigências operacionais feitas pelo órgão competente. Inciso 2º. Arque com todos os ônus necessários à implantação das medidas mitigadoras. Inciso 3º. Seja apresentado graficamente o parqueamento das vagas para devida avaliação. Inciso 4º. Seja apresentado, até a emissão do alvará de habite-se, instrumento jurídico que comprove a vinculação entre o empreendimento e o imóvel onde serão ofertadas as vagas de estacionamento. Artigo 172. O uso não residencial comprovadamente instalado até a data de publicação desta lei, permitido para o local na legislação vigente quando de sua instalação, que tenha se tornado não permitido ou não conforme nos termos desta lei, poderá ser tolerado, desde que sejam atendidas as condições de instalação de uso e os parâmetros de incomodidade constantes nos quadros 11B e quadro 12, respectivamente, do anexo 01 desta lei. Parágrafo 1º. O Executivo poderá, com o objetivo de possibilitar a adequação aos novos parâmetros desta lei, conceder prazo proporcional aos ajustes necessários ao atendimento de cada parâmetro de incomodidade e condições de instalação de uso, a partir da data de entrada em vigor desta lei, até o máximo de 360 dias, excetuadas. Inciso 1º. As exigências relativas ao horário de carga e descarga, que devem ser imediatamente atendidas. Inciso 2º. As exigências do controle da emissão de ruído, que devem ser imediatamente atendidas. Parágrafo 2º. O atendimento às condições de instalação de uso de que trata o caput poderá ser dispensado pelo órgão municipal competente quando verificada a impossibilidade técnica de adaptação do empreendimento aos critérios do quadro 11B do anexo 01 desta lei. Artigo 173. Para as edificações com uso tolerado,
nos termos do artigo anterior, não serão concedidas ampliações, sendo admitida somente reforma que implique na condução da edificação à situação de conforme, salvo se as obras forem imprescindíveis à segurança e à salubridade da unidade e dos bens vizinhos, ou essenciais para o trânsito e circulação de pedestres. Artigo 174. Na edificação não conforme, serão admitidas reformas com ampliação de área construída, desde que o coeficiente de aproveitamento máximo do lote não tenha sido ultrapassado e a ampliação pretendida não agrave a desconformidade da edificação. Parágrafo 1º. Nos casos em que a área de intervenção proposta na reforma ou ampliação ultrapasse 50% da área construída existente, a intervenção será considerada obra nova, e deverão ser atendidos todos os parâmetros de ocupação previstos nesta lei. Parágrafo 2º. Nos casos em que a edificação existente não atenda aos recuos mínimos obrigatórios, as intervenções poderão manter o não atendimento a esses recuos desde que a área a ser ampliada se sobreponha às áreas de recuo já ocupadas, de modo a não agravar a desconformidade existente. Artigo 175. Os empreendimentos hoteleiros existentes podem se converter em empreendimentos residenciais, desde que a área útil da unidade imobiliária residencial seja de, no mínimo, 20 metros quadrados,